Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Vasco da Gama, com destaques aí no mercado da bola, algumas novidades para a gente atualizar vocês e, claro, o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Isso mesmo, cara. Olha, os resultados foram excelentes para o Vasco da Gama. O Botafogo perdeu, o Maricá também empatou, e o Vasco da Gama segue dependendo de si só para se dar bem aí. E a gente espera que o Vasco amanhã vença o Sampaio Corrêa. Pois bem, eu peço aos irmãos vascaínos que não são inscritos aqui do nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos, ou o seu dislike e ativem o sininho. Sempre dê uma olhada aí no sininho. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre o campeonato carioca. Amigos, esse campeonato carioca tá pegando fogo. E por falar em pegar fogo, Botafogo aí, olha, entregou a paçoca hoje para o Madureira. Isso mesmo. A gente vai colocar os resultados aqui, e os resultados bons para o Vasco. O Vasco respira, né? Olha só, começou ontem no Maracanã, o Fluminense 0, o Flamengo 0, empate. A gente teve o Boa Vista também empatando com a equipe da Portuguesa da Ilha. Hoje, um novo empate que o Bangu quase que venceu esse jogo, hein? Lá em Maricá. O Maricá empatou no final do jogo essa partida 1-1. E encerrou agora, tá? O Botafogo 0 lá no Kleber Andrade e o Madureira 2. O Botafogo sentiu a mesma coisa que o Vasco sentiu, né? Não é a mesma coisa do que jogar no Newton Santos, né? Mesma coisa foi o Vasco quando jogou lá no Kleber Andrade. Então, assim, 2-0 aí para o Botafogo. Botafogo vendendo muito de campo, e quem diria? Um bilionário de um Textor. Bom, hoje a gente ainda tem o Volta Redonda e o Nova Iguaçu começando daqui a pouquinho. E o Vasco dependendo só de si, o Vasco jogando contra a equipe do Sampaio. Pessoal, o seguinte, tá? Olha como é que ficou o campeonato aqui. Olha, com o empate ontem do Flamengo com o Fluminense, pô, foi bom para o Vasco, porque se o Vasco vencer amanhã, o Vasco abre 2 pontos com relação ao Flamengo, o Vasco abre 4 pontos com relação ao Botafogo e o Vasco abre 5 pontos com relação o Fluminense, tá? Então, o Vasco só dependendo de si, o Vasco vencendo amanhã, mesmo tendo 2 clássicos contra o Flamengo e contra o Botafogo também tem 2 clássicos aí também por fazer contra Flamengo e contra Vasco. Então é o seguinte, amanhã é um jogão. Não pensem que vai ser jogo fácil, por quê? O Sampaio Corrêa é o primeiro time ali fora da zona do G4. É o primeiro. Né? Tá ali com 12 pontos, quer ganhar amanhã, porque se o Sampaio vencer amanhã, ultrapassa o Vasco, ultrapassa o Flamengo, dorme na segunda colocação e joga o Botafogo para fora aí do G4, do estadual. O Vasco da Gama que vai ter mudanças para o jogo aí de amanhã, perfeito. O Vasco vai ter entrada ali do Dimitri Payet no lugar do Felipe Coutinho, como vocês sabem, né? E a gente está aguardando ali o nosso Carille soltar a lista aí de relacionados. Mas já antecipo aqui que o Sforza não foi relacionado. E por falar aí em Sforza, tá? O jogador está em tratativas aí de deixar o Vasco da Gama. O jogador quer permanecer, sim,
no Vasco da Gama. Mas o Vasco vê o esforço aí como uma moeda de troca. O jogador não está sendo aproveitado aí pelo Carille e há sim um desgaste aí não só dos representantes do esforço, mas principalmente com o New One Boys, que está forçando. O New One Boys ainda tem 20% dos direitos econômicos do esforço, está forçando aí uma saída também do Vasco da Gama aí para não desvalorizar o jogador. A gente sabe que tem propostas aí da Major League Soccer, perfeito, tem proposta aí também de clubes da Argentina para ele retornar ao país, né? E tem uma proposta muito boa aí do Santos Futebol Clube, certo? O Vasco que está fazendo aí um certo leilão com essa situação. O Vasco, até onde a gente toma conhecimento, está dando prioridade ao Santos, porque o Santos possui atletas aí interessantes aí para uma troca, tá? E inclusive a situação aí do Soteldo não está descartada, conforme a gente tem dito periodicamente aqui para vocês no nosso canal. Ele tinha pedido o jogador Guilherme lá do Santos Futebol Clube, era o desejo dele, desde que ele chegou, ele trabalhou com o Guilherme no ano passado, mas assim, o Guilherme, o Santos não abre mão, é um jogador aí que está despontando aí. O dia fez até 2 gols aí no clássico Sansão contra o São Paulo. Bom, a gente tem novidades aqui também para falar sobre essa situação envolvendo o Rony. Amigos, a Leila está fazendo de tudo para o Rony vir parar aqui no Vasco da Gama. Não mudou rigorosamente nada. As negociações com o Atlético Mineiro não foram para frente até aqui. O Vasco enviou uma proposta formalizada ao jogador e acho que o Vasco ali tinha que ceder por conta de 200, 300 mil reais, uma vez que o jogador vem por empréstimo e que a Leila aceita aí emprestar, ainda pagando parte do salário, o Vasco tinha que verdadeiramente fazer um esforço aí muito grande, tá? Outra situação que está muito próxima aí de acontecer é a situação do Benjamin Garré. Tá? O Vasco está muito, mas muito avançado com esse jogador. A proposta do Vasco, houve uma diferença ali de 500 mil dólares na situação ali de fixação dos direitos federativos do jogador, mas foi uma situação que foi composta ali entre as partes, entre o Vasco da Gama e o Crisla Samara, o clube lá do Benjamin Garré, o clube russo, esse atleta aparecendo aí no Vasco. E para fechar, tá? De noite eu vou falar sobre essa situação do Marinax aqui no Vasco, essa situação de reunião. Tem ou não tem reunião? Gente, primeiro, o Marinax vai sentar com o Pedrinho conhecer o trabalho dele, para ele, Pedrinho, passar o que ele pretende aí nessa proposta, para depois ele fazer a proposta. Tá? Por aí já está se falando que o Pedrinho já tem uma reunião marcada para vender o Vasco, coisa e tal. O que pode acontecer nesse ponto é o Pedrinho dar uma prioridade para o Magnate, isso não está descartado, certo? E simplesmente a gente ter aí um aporte ponte, como houve na época da 777 Parques. Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para a gente poder ver como que vai ficar. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!